Eu avisei aqui que eu ia voltar no 20. O 20 diz assim: o analista, portanto, não pode, sem perigo, acuar o sujeito na intimidade de seu gesto. Quer dizer, é perigoso acuar o sujeito na intimidade de seu gesto, ou mesmo de sua estática. Eu falei que ia voltar porque a gente ia tratar de coisas da física. Estática tanto é uma coisa que trata dos ruídos causados pela eletricidade atmosférica nas transmissões radiofônicas, como é parte da mecânica que estuda o equilíbrio dos sistemas de forças. Quer dizer, nas demonstrações de forças desse analisante, como nos ruídos que ele está percebendo nessa fala do sujeito, a não ser para reintegrá-los, tanto esses ruídos quanto essas questões de equilíbrio de força, como partes mudas em seu discurso narcísico, o que foi notado de maneira muito sensível até por jovens praticantes. Vocês lembram que do outro lado do espelho, o camarada via a imagem dele e de todo a entourage que fazia barulho e tal, que ele fala na algazarra, ele via aquilo como uma imagem estática. Então, se você vai intervir, é para você reintegrar ele a essas partes mudas, porque do outro lado é mudo, e seu discurso narcísico porque está em frente ao espelho, e até jovem praticante, segundo Lacan, percebeu isso. O perigo não está na reação negativa do sujeito, mas antes em sua objetivação, naquele linha, não menos imaginária do que antes, de sua estática ou de sua estátua, numa situação renovada de sua alienação. O perigo está nesse negócio aí que ele está vendo aí. Não está na reação negativa do sujeito, mas sim naquele lado lá do espelho. Muito pelo contrário, a arte do analista, ele chama de arte, e de fato nós somos artífices, né? Nós trabalhamos com a linguagem, né? A arte, nós somos artistas no sentido maior do termo também, né? Eu uma vez falei de um Picasso, de um Beethoven, de um Bach, acho que a arte do analista deve consistir em suspender as certezas do sujeito até que venham a se consumir, aqui está se consumem, mas não é, suas últimas miragens. É no discurso que deve expandir-se, quer dizer, que deve medir-se, que deve calcular-se, que deve enumerar-se, que deve examinar-se, destacar-se, enfim, a resolução delas. Então, começou a aparecer o outro lado, você dá uma suspendida naquilo, naquelas certezas do sujeito, até que ele comece a enumerar essas últimas miragens, porque, na verdade, tem que virar pó essa história toda, não é? Porque ela não era verdadeira, né? Era imagem, né? Ainda que esse discurso com efeito
Miragem, gente, é fantasia, enganos, ilusões, tá? Então, até que essas venham acabar, venham se consumir, a se resolver, essas últimas miragens, a gente dá suspendida. E é no discurso que a gente vai medir, mensurar, na verdade, a resolução dessas miragens, tá? Últimas. É assim que produz a mudança subjetiva sucessiva, uma atrás da outra, que eu fui falando para vocês. Ainda que esse discurso com efeito pareça meio vazio, isso só acontece quando se o toma por seu valor aparente. 2 pontos. Aquele que justifica a frase de Mallarmé, quando este compara o uso comum da linguagem. Mallarmé era um poeta. Lacan usa muito ele. Aquele que, quando Mallarmé compara o uso comum da linguagem com a troca de uma moeda, cujo verso e anverso já não mostram senão figuras apagadas, e que é passada de mão em mão em silêncio. Aquilo perde sentido. Por isso que na estrutura do passe, quando eu fiz o trabalho, o passe passa vazio. Eu às vezes assisto um passe ou outro. Tem um passe que passou, tem outro passe que é visível que a pessoa vai ter que passar por outro passe em algum momento. E ela não fez o passe. Ela fez uma mudança subjetiva, tarará, é importante, mas não fez um passe. Há pouco tempo eu assisti um passe lindo de uma moça chamada Maria Josefina. Aquele tinha um passe. E aí essa figura apagada é passada de mão em mão em silêncio. Não passa. E é engraçado que um jovem analista, que eu não sei de onde ele é, porque ele nunca se identificou muito, ele é meu colega de rede. Eu também não vou ficar futucando a vida do cara. Ele se diz lacaniano lá de algum grupo. Ele falou, eu não gosto do passe dela porque ela só fala a mesma coisa, mas o discurso do passe é vazio. Ela não pode fazer diferente. O que ela tem para falar é aquilo, é vazio. Essa metáfora basta para nos lembrar que... Vocês lembram que metáfora é transporte, né? Metáfora é o que você põe no lugar de. Basta para nos lembrar que a fala, mesmo no auge de sua usura, de sua mesquinharia, de seu apego, preserva seu valor de têssera. Têssera é uma palavra que vem do antigo mesmo. É uma pequena placa de metal ou de marfim que servia de bilhete de entrada no teatro ou de senha para reunião, esse tipo de coisa. Mesmo que não comunique nada, o discurso representa a existência da comunicação. Mesmo que negue a evidência, ele afirma que a fala constitui a verdade. Mesmo que se destine a enganar, ele especula com a fé do testemunho. Aliás, o psicanalista sabe melhor do que ninguém que a questão aí é ouvir a que parte, entre aspas, desse discurso é confiado o termo significativo. E é justamente assim que ele opera, no melhor dos casos, 2 pontos, tomando o relato de uma história cotidiana, relato é mito, né? Relato é trazer para perto o que está longe, de uma história cotidiana, por um apólogo que, a bom entendedor, dirige suas meias palavras, uma longa prosopopeia por uma interjeição direta, ou, ao contrário, um simples lapso por uma declaração muito complexa, ou até o suspiro de um silêncio por todo o desenvolvimento lírico que ele vem suprir. Ele fala de uma maneira barroca, mas eu acho que vocês deram para entender. Né?
que é essa... O que é questão de ouvir aí? A que parte desse discurso importa para a gente? Vou parar aqui por causa da hora.